Segundo documentos escolares, a Escola Loretti Funk começou suas atividades em 1992, tendo turmas de primeira a sexta série. Sua primeira diretora foi Nelce Mattioni Pes. Como fatos marcantes, temos a criação da Sala de Informática em 1999, a primeira formatura do ensino fundamental de 8 anos em 2004 e a primeira formatura do ensino fundamental de 9 anos em 2014. A professora Loretti Funk, que nomeia a escola, nasceu em 3 de agosto de 1947 em Osasco, no estado de São Paulo. Se mudou para Santo Ângelo, onde se formou no magistério. Após sua formatura, se casou com Eloy Edmar Funk. Tiveram 4 filhos. Em Chiapeta, deu aula na Escola Municipal Coxilha Bonita, no Grupo Escolar da Sede e na CNC, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Posteriormente, foi transferida para 3 de Maio, Catuípe e Ijuí. Faleceu no ano de 1983, na cidade de Ijuí. Eu vou começar te contando assim, que desde o comecinho, então, onde ela surgiu, o ponto inicial, os pais sentiram necessidade de construir uma escola no interior do município de São Judas, porque as crianças vinham de muito longe. E daí se reuniram e um senhor, um agricultor ali, cedeu uma sala de um galpão dele. E lá arrumaram aquelas classes antigas que tinha, não sei se não é do teu tempo, mas eram as classes de madeira, assim. E ali, eu não lembro se era 17 ou 19 alunos que já surgiu no primeiro momento. E ali começou a funcionar a escola, então. Ela não tinha nome, mas era uma escola, pertencia, na época, para Santo Ângelo. E as crianças foram aprendendo, a gente foi também buscando sempre se renovar, buscar coisas para... E daí, depois, os pais se reuniram e cada um ajudou com madeira, com isso, com aquilo, e construíram uma escola onde o próprio dono, esse que tinha cedido a sala, não, cedeu um terreno para construir e ali construíram uma escola. Aí fizeram a inauguração, foi uma grande festa, muito bonita a inauguração da escola e escolheram o nome Amandino Lichte, que ficava na linha São Judas. E esse Amandino era um dono das capitanias hereditárias que tinha essas terras desse lado. Então, os pais se reuniram e escolheram esse tal de nome, não sei porquê, mas era do... Aí a escola funcionou lá mais uns anos, daí começou a aumentar os alunos, se fez necessidade de aumentar a escola, aí foi construída a tal de Brizoleta, né, com 2 salas de aula. Aí chegou a ter 75 alunos matriculados no ano lá nessa escola mantinha. Aí, para lá e para cá, como eu era do lugar, eu casei, fui morar numa casinha bem pertinho da escola. E aí eu morei 10 anos. E 10 anos, esses 10 anos era Amandino ali. Daí eu vim da cidade, fui dar aula em outro lugar, mas Amandino continuou lá mais um pouco. Aí, de repente, resolveram, os alunos já estavam diminuindo, por causa que o pessoal já tinha aquela... de vir morar para a cidade. Daí, estava pouco aluno, resolveram, e a CNC deu o prédio para o município, né? E daí resolveram trazer Amandino para cá. Hoje Loretti, na época era Amandino. E daí veio Amandino e eu já tinha vindo para cá. Aí resolveram me convidar para ser diretora da Amandino, que era Amandino ainda. Aí ficou, aí era muito legal, aí funcionava o PAN, Programa do Menor Carente, onde a gente tinha merenda, refeição, os alunos faziam, tinha muitos alunos, não me lembro o número, mas tinha bastante.
funcionava pai, e uma vez por semana era distribuída as turmas e eles iam trabalhar na horta escolar. Essa horta ficava lá onde funcionava depois a escola rural, aqui fora do município. Aí se dividia as turmas e uma turma ia trabalhar lá, outra ia para a oficina. A prefeitura tinha várias máquinas onde os alunos confeccionavam, faziam porta-cuia, banquinhos. A produção da horta era distribuída para as famílias dos alunos e também era para merenda escolar. Era muito bom. E os produtos conseguidos na oficina eram vendidos por preço bem irrisório, porque eles iam mais para aprender. E o que dava era dividido para os alunos, para eles comprar comida para a família, né? Isto funcionou uns anos muito bem. E depois o prefeito e o secretário de Educação resolveram de homenagear essa professora, a Lorete Funk. E ela foi realmente uma professora que trabalhou muito dedicada. Ela trabalhou muito bem em todos os setores onde ela foi. Ela era muito humana, sabe? Onde ela estava, podia dizer que o amor e a dedicação estavam presentes. Aí resolveram homenagear ela e colocaram, então, o nome da Mantino de professora Lorete Funk. E aí continua sendo Lorete até hoje. Aí eu trabalhei na Lorete também, como diretora e como professora. E como que era a escola quando a senhora era diretora? Lá não tinha muitas coisas que tem hoje, não tinha só uma cozinha, 2 banheiros, não tinha secretaria, funcionava tudo ali na cozinha, a secretaria veio depois, uma salinha do lado, assim. Não tinha a quadra, aquela. Depois, com os anos que fizeram a quadra de esporte, não tinha esse prédio que tem do lado de casa, só tinha a escola ali mesmo. Mas dava bem para funcionar. Depois fizeram construção de um prédio mais para trás, onde surgiu o prézinho ali. E assim foi se desenvolvendo e a gente foi trabalhando, a coisa foi aumentando. Aí na Mantino, naquela vez, aula de noite, na época se dizia Mobral. Os alunos faziam muito crochê, né, tricô, comida antiga, faziam exposição de vestidos da avó, de noiva, de antigamente, sabe? Fazia aquele dia da exposição. Isso era muito bonito, gente. Esse projeto Mobral, ele funcionava como? Era para os estudantes, para a comunidade em geral? Como que era o funcionamento dele? Para a comunidade em geral. Ele funcionava de dia também. A prefeitura mandava os funcionários analfabetos de dia. E de noite ele funcionava assim para culinária, para crochê, tricô, bordado, esse tipo de coisa. Sempre vinha uma pessoa especializada para dar as aulas, o cursinho, para acompanhar eles. E o que tinha de merenda, assim? Geralmente, de manhã, eles tomavam um café com leite e um pão recheado, feito um molho de carne moída, ou salsicha picadinha, ou linguicinha.
E o almoço era uma macarronada com uma carne assim, mais arroz, às vezes tinha feijão, um almoço normal. Então os alunos vinham de manhã, depois os que eram escalados para a horta e para a oficina já almoçavam na escola, para depois serem conduzidos à horta e à oficina. Era repartida a turma, né? Uns iam para a horta, outros para a oficina. Depois, a outra vez, se trocava, né? Aqueles iam para a horta e os outros iam para a oficina. E a biblioteca, ela sempre existiu, assim, ou abriu com o tempo, a biblioteca... Ela existia, ela com poucos livros, mas ela já veio... Até Mantino já veio com alguns livros de lá. Já a gente conseguia, quando podia, um livro e ia para a biblioteca. E já tinha algum processo de informatização da escola? Teve computadores? O que tinha era a máquina antiga de escrever. Não tinha nada, outra coisa de moderno. Não tinha computador, não tinha nem telefone celular, não tinha. Quando precisava se comunicar, era por o quê? Por fax? Fax. Depois surgiu um telefone, né, de linha. Mas antes era só correspondência, batidinha na máquina, né, enviada. E daí tinha o prédio à disposição, que já estava bem organizado, a secretaria funcionava numa sala dos fundos da Lorete, e aí tinha as escolas do interior fechadas. E daí nós, para não criar a escola nova, que era mais difícil, nós transferimos a escola Mantino Licht para a antiga CNC, que ficou a escola de primeiro grau de ensino fundamental, escola Mantino Licht. Né, ficou funcionando. Depois, com um processo, daí a mudança de denominação, foi lançado, né, o projeto, e daí se dominou Lorete Funk, que era uma professora muito querida, muito esforçada, lá de Santo Ângelo, que trabalhava em Chapeta, a dona Lorete, muito querida professora, e aí ficou a escola Lorete Funk. Ela era professora de que disciplina? Era português, a Lorete. Lembro bem dela, minha colega, Lorete Funk. Era realmente uma professora assim que merecia esse nome. E faleceu muito cedo a professora Lorete. Muito jovem. A partir de 1993 a 1994, então eu passei a assumir a escola com a direção, passei a ser diretora da escola. Na época a escola tinha o ensino fundamental, até me parece que era até a 7ª série, na época era a série. Também foi feito um trabalho muito bom na questão pedagógica, tinha bastante professores e tinha uma extensão que eu lembrei no noturno, tinha pessoas que estudavam à noite na escola. A escola, assim, abrangia bastante alunos e foi um trabalho muito bom que o professor Olavo Brandt, como secretário de Educação, era um secretário muito motivador de professores da parte pedagógica. Foi bom tempo, bons trabalhos e ficou na história. A gente lembra ainda dos colegas que trabalhavam na época, muita gente passou pela Lorete nessa época que trabalhou, foi um trabalho muito bom. A partir de 1997 a 2000, mais ou menos mais ou menos essa data, na época da administração do Neri Polo. Então eu passei a trabalhar com 4ª série, trabalhei os 4 anos ali na escola com 4ª série. A professora Eli Clarice era secretária de Educação. Fiz um trabalho na 4ª série muito bom, nós fizemos um projeto de solo que até hoje a gente lembra, quando eu e ela conversamos. A gente fez um curso com a Unijuí na época, eu e a professora Genesi Godinho, nós trabalhamos então com o projeto do solo. A gente fez um trabalho de campo muito bom, foi assim, espetacular esse trabalho. Foi uma das coisas que mais me marcou nesta escola, nesta época. Então, foram bons tempos também. Em 2004, então, depois dali eu saí dali. Aí, em 2004, eu voltei a trabalhar na supervisão da escola,
trabalhei assim, então, na questão do trabalho pedagógico. O professor Vando, me parece que era o diretor naquela época, e foi feito assim um trabalho buscando, retomando planos pedagógicos, os planos de curso, planos de estudos, regimento escolar. E a gente trabalhou bastante nisso. Também é um trabalho, uma época muito boa. Em 2005 até 2007, no mês de fevereiro, então eu assumi na gestão do Dr. Massalai, eu assumi com direção da escola novamente. De novo, a gente aprofundou muito esse trabalho dos planos de curso, planos de estudos, regimento escolar, buscávamos bastante alunos, então foi investido no prédio da escola, reformado, tudo muito bonito novamente, como está até hoje, bonito. E a gente tinha, na época, eu lembro, bastante alunos. Nós tínhamos 276 alunos na escola. Então, a gente conseguiu, assim, colocar bastante crianças na escola. Atendíamos de primeira a oitava série. E uma coisa também que na época foi trabalhado, que foi implementado na época que eu estava na Loreto, foi que eu estava esquecendo pedagogicamente, foi o projeto União Faz a Vida. Então, nós tivemos um trabalho muito grande, muito em cima, muitos cursos, muita formação, e se trabalhou bastante nesse projeto União Faz a Vida, e também se iniciou naquela época, ou já estava, mas enfim, que eu lembro que foi investido bastante no projeto Agrinho, naquela época que eu estava de diretora na Loreto, que eu trabalhei nessa caminhada lá. O que eu lembro, assim, que a gente trabalhava no projeto União Faz a Vida, tinha uma formação com o professor Valcênio, e era uma formação, assim, para a formação humana, que eu achava isso muito interessante e muito legal. Ele falava muito, preparava a gente para a caminhada como um humano, né, para a humanização da educação. E daí haviam-se projetos em cima de lixo, em cima de muitas coisas, assim, que era exigido na realidade, no momento. E o projeto Agrinho também sempre trazia temas, não lembro assim bem dos temas, até esqueci de dar uma pesquisada neles, mas tinha sempre temas muito interessantes, que as crianças participavam de redação, ganhavam prêmios e assim por diante. Acho que foram projetos que valeu a pena, que foram muito bons para o município. Você chegou a conhecer a professora que deu nome para a escola? Professora Lorete Funk, sim, tive o privilégio de ser aluna dela de português quando eu tinha 12 anos. Não foi assim muito tempo que ela ficou em Chapeta ainda, mas eu conheci ela foi minha professora, lembro dela muito bem. Ela até hoje pinta minhas unhas de vermelho, que eu lembro dela. Ela sempre tinha as unhas pintadas de vermelho, que me marcou nela. Ela era gordinha, assim, muito simpática, muito bonita, tinha um cabelo compridão, fazia um coque. Era uma mulher muito bonita e muito inteligente. Era professora de português, professora Lorete Funk. Daí ali eu fiquei lecionando da segunda série, daí cada série tinha um professor. Era uma maravilha. A escola nova, né, era tinha aberto, né, e ali tinha só até a quarta série. Depois a escola foi evoluindo, foram colocando cada ano uma série. Daí foi colocada a quinta série, né, depois foi colocada a sexta série no outro ano, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Mas como eu tinha o curso de música, era um curso que era como se fosse faculdade. Quando ali na Secretaria de Educação viram que eu tinha aquele curso, né? E eu sempre trabalhando com música dentro da escola, cantando, ensinando as crianças com música. Aí eles pensaram, não, nós vamos colocar uma matéria de música na escola Loreto. E era uma novidade, né? Era uma coisa boa para os alunos. Aí eu fiz um projeto, tirei o primeiro lugar no projeto, daí nós era para 3 de maio, né? Eu, na CETREM, a faculdade CETREM de 3 de maio, eu fiz um projeto de musicalização na escola. Aí eu tirei o primeiro lugar e fui premiada, e daí até ganhei um dinheiro que nós investimos nos instrumentos da escola. Na TV Cultura, não sei se tu já viu falar, passei pela TV Cultura, todo o meu trabalho passou por ali. Né? Eu dando aula, daí eles vieram, filmaram, eu dando aula dentro da sala de aula, porque eu dava teoria musical, não era só instrumento. Então eu ensinava o que é música, ensinava notas musicais, e além disso, né, para os alunos de 5ª a 8ª que eu dava, eu ainda tinha turno inverso que eu dava instrumento. Eu dava violão, flauta e teclado, né? E eu formei uma turminha de música ali.
e uma turma de canto também. Nós se apresentava na praça. Então ali na Loreto eu não posso me queixar de nada, porque os alunos eram ótimos, eles sempre me obedeceram, não tenho queixa de nenhum. Levava até na minha casa, lá nós fazíamos piquenique, tudo assim, sabe? Era bem... E o que eu ensinava, eles aprendiam. E daí na minha disciplina, eu não rodava, não podia rodar nenhum aluno. Eu tinha que ajudar para eles aprenderem, né? Então eles gostavam muito dessa disciplina. E daí quando encaminhei minha aposentadoria, daí eu parei de trabalhar, de lecionar, né? Mas trabalhar eu continuei. Então ali na Loreto foi muito bom, minha trajetória por onde eu passei ali, tem história mesmo. E daí eu não ensinava só música, eu ensinava dança, eu ensinava as quadrilhas, quando era ali essas festas juninas, era tudo comigo, né, as quadrilhas. Eu fazia também a parte, como se fosse de educação artística, colagem, recorte, essas coisas, eu criava porque eu sou artesã, faço praticamente quase de tudo. Então eu ensinava as crianças nessas partes. Eu especialmente morava do lado da Escola Mantino, onde foi construída uma casa especificamente para a minha mãe, a professora Inelce, né, que trabalhava na época na escola. Então já foi construída a casa para ela dar aula na escola, como era antigamente dessa forma, né? Então eu me criei praticamente junto da escola, né? Era uma região agrícola, né? No interior de Chiapeta, e eu tive então uma infância praticamente junto com a escola Mantino Lichte, né? Até os 5 anos de idade. E como que era a escola quando você estudava lá? Era daquelas antigas brizoleta que diziam, né? Uma escola de madeira que depois com o tempo foi reformada, né? Mas era uma escola com bastante alunos na época, né? No interior tinha bastante gente, né? Bastante moradores próximo à escola, mas era bem legal, né? Bem bom de estudar lá naquela época. E vocês tinham divisão assim de sala ou todo mundo estudava junto? Como que funcionava assim? Eram 2 salas de aula, né, naquela época. Mas a gente estudava praticamente 2 ou 3 turmas juntos, né? Eu fiz lá o primeiro, o segundo e o terceiro ano. E geralmente era o primeiro, o segundo e o terceiro na mesma sala de aula, né? A merenda tinha alguma coisa que vinha, especificamente eu não lembro direito o que era, mas eu lembro que tinha alguma merenda que vinha do governo naquela época, mas o pessoal levava bastante de casa também. Quem fazia a merenda, a limpeza da escola, era tudo a professora junto com os alunos, né? Antes a gente estava comentando sobre o papel do professor naquela época. Tu poderia comentar um pouquinho para nós? Na verdade, a minha mãe, que era professora, nós comentávamos até que era uma época totalmente diferente, né? Onde o professor era uma liderança na comunidade, né? Ela que era solicitada para várias coisas, até aconselhamentos de família, até para fazer velórios e várias histórias desse tipo, sabe? Que o professor ajudava, quando o padre não ia, rezava a missa, várias coisas que era o papel do professor na comunidade, totalmente diferente do professor de hoje, né? Daí em 97 que eu comecei na Loreto Funk, daí que eu comecei como diretor já, eu não comecei como professor. A escola só tinha de 1ª a 4ª série na época, né? E eu era de educação física, não tinha pedagogia, mas comecei como diretor da escola. Eu fiquei 8 anos daí direto, assim como... durante esses 8 anos teve um período de 3 meses que eu fui afastado do cargo por questões políticas na época, né? Eu entrei como diretor, era a época o prefeito então era o Neri Polo, e fiquei esse período com ele dos
quase 4 anos, porque daí 3 meses antes eu fui demitido, né? E daí quando entrou o outro prefeito, que era o Valdir Massalai, eu já voltei à direção da escola novamente. Daí fiquei mais 4 anos com ele. Daí eu lembro que eu pedi para sair um período da direção, porque realmente é uma questão que com o tempo a gente vai se desgastando, né? E você deve ter acompanhado, então, com certeza, a criação foi se criando as séries do ensino fundamental anos finais. Sim, na verdade, no começo da administração daí do Massalai, né? Do Valdir Massalai, eu lembro que nós comentava, eu e ele, quando nós falamos, né, de criar daí essas séries, daí foi criado gradativamente, né? No primeiro ano, então, da administração dele, já foi criada a 5ª série, aquela vez era série, não era anos, né? A 5ª série, então, foi contratado professores para algumas horas, né? Porque, como só tinha uma turma, então, né, das séries finais, daí no outro ano já tinha a 5ª e 6ª série, daí no outro ano teve a 7ª série e no outro ano daí a 8ª série, que foi então que finalizou o ensino fundamental, né? E eu tive a felicidade, que eu lembro eu era diretor ainda da escola e ser paraninfo da primeira turma, então, da Loretti Frank de formandos. Quando eu comecei, por exemplo, na escola Loretti Frank, no ano que só tinha de 1ª a 4ª série, as professoras, tinha várias professoras muito, muito boas, né, que eram referência no município. Por exemplo, eu cito a professora Dalcena, como várias professoras, né, mas a professora Dalcena era uma professora que era bastante procurada pelos pais. E ela, dá para se dizer, tinha o estilo tradicional de dar aula, né, que era aquele estilo onde eles iam no quadro ensinando as letras, o A, o B. O aluno era aquele aluno mais quietinho na sua classe. E isso de uma forma que hoje é totalmente diferente. Eu, por exemplo, eu comento ainda com os meus colegas professores, né, que eu até não entendo como os alunos conseguem, parece, aprender hoje, né, porque eles vivem num mundo mais agitado, no mundo não, mas eles ficam mais agitados, estão sempre conversando, sempre talvez interagindo, e dessa forma eles vão aprendendo, né? E coisas que antigamente era totalmente diferente, né? Eles ficavam mais concentrados, tinham que ficar mais quieto na sala, respondiam quando o professor solicitava, esse tipo de coisa, né? Que essa transformação aconteceu durante esse período, né? Algumas disciplinas durante esse período surgiram e outras foram, mas na carga horária, eu acho, principalmente da Loretti Frank, eu acho que 90% das disciplinas que foram criadas na época continuam, né? É claro que nós tínhamos algumas, tipo música, que eram dadas por alguns professores que talvez hoje não tem, né, geralmente por falta de professores, né, nessa área, ou até por se criar oficinas desse tipo, né, e que no começo a gente tinha como disciplina mesmo, né, como matérias, né, dentro da escola. Na questão assim da alimentação escolar, o senhor acha que teve alguma mudança? Considerável, né, a alimentação, que eu lembro da minha época, por exemplo, eu me lembro de tipo um leite em pó que vinha para a gente fazer na época, para a gente fazer não, mas que a gente comia na escola na época que a gente era criança, e que hoje eles ganham uma alimentação muito boa na escola, né, com nutricionista e tudo, né. É realmente uma diferença muito grande nesse sentido, né. Até tem fatos, não sei se eu posso contar alguns fatos curiosos, né, que quando eu era diretor, por exemplo, da Loretti, numa época,
tinham alunos que realmente eles tinham bastante dificuldade na questão da alimentação e até a escola, como era só meio período para eles, né? Então eles passavam um outro meio-dia caminhando pela cidade, alguma coisa assim, atrás de alimento, alguma coisa. Então eu mesmo, como diretor, matriculei eles na escola agrícola em Bom Progresso, por exemplo, e eu mesmo ia lá e pegava a Kombi da prefeitura, botava eles de segunda-feira de manhã na Kombi, levava eles na escola agrícola, e na sexta-feira eu ia buscar à tardinha. Buscava eles, daí eles passavam o fim de semana com os pais na cidade, e na segunda-feira eu ia novamente levar eles para essa escola, coisa que hoje nem teria como eu fazer, né, porque os motoristas do transporte escolar tem que ter uma habilitação diferente, né? Coisas que na época a gente não precisava, né? A gente mesmo fazia. E eu fazia por eles isso, né? Porque daí eles ficavam lá nessa escola, eles aprendiam muita coisa da agricultura e aonde eles tinham alimentação, passavam o dia inteiro, né? Era bom para eles, né? Na verdade. E o processo de informatização, assim, da educação, o senhor também deve ter acompanhado como que foi, assim? Na Escola Loreto, então, quando eu iniciei, por exemplo, eu já iniciei como diretor, então eu fazia os históricos escolares. Eu tinha lá uma máquina de escrever, que diziam, né, de datilografia, daquelas antigas, né, onde eu fazia os históricos. Eu lembro que não lembro assim uns anos, né? Mas eu lembro que depois veio uma máquina elétrica, já melhorou, né? Era bem melhor já de fazer naquela máquina elétrica. Qual que era a diferença da máquina, tipo, manual para elétrica? A elétrica que tu conseguia, de repente, até apagar alguma letra, sabe? Coisa que na manual tu não tinha. Se tu escrevia alguma letra errada, tu tinha que ir lá com corretivo, alguma coisa que era difícil, né? Corretivo também quase nem existia naquela época, né? Tu realmente tinha que fazer tudo novamente, praticamente, se tu errava alguma coisa, né? Enquanto que na elétrica já tinha esse corretor, né? Tinha uma fita lá que a gente colocava, que era uma fita tipo o corretivo mesmo, né? Uma fita de corretivo. Então a gente conseguia apagar essas letras se a gente errava alguma coisa. Mas foi na primeira administração ainda do Ney Polo, eles conseguiram uma sala de informática para a escola. Até foi uma das primeiras escolas do estado a ter sala de informática, que era uma escola só de primeira a quarta série, né? Para a época era uma coisa muito interessante. Daí a gente já começou a fazer tipo, os históricos nos computadores, que eu tive que arrumar, eu lembro que para a época arrumar um programa que fizesse históricos era difícil de conseguir na época, né? Mas nós conseguimos naquela época e daí já fazia os históricos no computador. E tinha internet já ou era mais o computador em si mesmo? Mais o computador em si, né? Depois, com o tempo que começou a ter a internet. No começo era só os computadores, né? Que já se usava bastante disquete, o próprio CD que tinha, né? E não eram... hoje nem se usa mais CD e nem disquete, né? Muita gente nem sabe o que é disquete, eu acho mais. Eu gostava muito de trabalhar na Loreto, porque a Loreto foi a escola que a gente se fez professor de verdade. Eu fiz minha carreira pedagógica e aprendi a ser professora ali na escola Loreto. Quando eu comecei a trabalhar em 2004, era um período que estavam reformando aquele espaço, pelo que eu me recordo, tá, Tamara? Então, assim, eu me recordo que ali onde era a sala dos profs, era um banheiro, e daí foi tirado o banheiro, e naquele espaço foi deixado para ser a sala dos profs. Do lado é a secretaria, que a secretaria permaneceu naquele espaço onde é até hoje. E do lado eram salas de aula. Aí depois concluíram o segundo piso da escola. Eu acredito que estavam fazendo o segundo piso da escola, né? E daí
aquele espaço que era a sala dos prof originalmente, ela foi transformada em sala de aula e nós ganhamos um espaço só para os profs. Aí em cima ficou duas salas de aula, o auditório e a biblioteca. E ainda tem o prédio do lado, né, que também tinha salas de aula ali. Tem uma biblioteca, a Loreto sempre teve uma biblioteca muito boa. Por quê? Porque abriga os livros que eram da biblioteca municipal. Então, o município tinha uma biblioteca muito boa, onde hoje é a Secretaria da Educação. Tanto que boa parte da minha adolescência eu passei ali naquele espaço. Então, eram livros bons, eram livros que na época lá, 1995, 1996, era a cultura que nossa geração tinha disponível. Então, a biblioteca é muito boa. No entanto, aquele espaço ele foi utilizado para outros fins. E a biblioteca foi para a escola Loreto. Então, a partir de então, aquela biblioteca que era municipal, ela foi sendo melhorada com livros que foram chegando do estado, do governo, livros didáticos, livros de literatura. Eu tô sempre, o ano passado eu fiz um teatro sobre o folclore, esse ano eu tô fazendo sobre a história do sítio, daí funciona até que eu consigo as roupas, e, sabe, eu tô sempre tentando, e claro, a parte, e assim, tudo que tu pode levar pra prática, tu praticar com eles é o que fica, sabe? Porque se tu falar pra eles ainda, né, o abstrato não funciona, então tu tem que mostrar na prática. Então eu trabalho bastante com a prática, trago bastante vídeos e, enfim, a gente pratica, né, daí nós estávamos, né, como eu te disse, trabalhando a história do sítio, a gente fez os bolinhos de chuva na sala. E essas coisas para eles são muito importantes. Isso é o que fica, isso é o que eles vão contar da escola. Porque se você não fizer essas coisas diferentes, eles não ficou para eles. Agora, o que tu fizer de prático, o que tu fizer de concreto, é isso que eles vai ficar na memória deles, é o que eles gostam da escola. E às vezes não adianta você fazer uma integração lá no último dia de aula. Você tem que fazer antes para criar aquele vínculo com a turma, sabe? E os livros didáticos, você acha que eles mudaram assim a estrutura ao longo do tempo, justamente também acompanhando essas mudanças pedagógicas, teóricas ou não? Sim, porque lá na Loreto a gente trabalha com a FTD, né? É apostilas. São 4 módulos, né? Português, matemática, história, geografia e ciências. Né? E daí ele está dividido nessas 5 disciplinas, né? E vem 4 módulos, e daí é tudo baseado na LDB, tudo bem como tem que ser, tá dentro do... Eu acho que agora a apostila, como é que eu vou te dizer, eu achava antes ela muito fora da realidade dos alunos, e hoje eu vejo que ela tá bem integrada. Por exemplo, os textos de português têm a ver com o que você está trabalhando em ciências. Então, ela integra os conteúdos. Isso é muito bom. E claro que além daquilo ali, a gente busca mais recursos ainda, né?